Shalom, Igreja do Avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Jeremias 18. O vaso nas boas mãos do oleiro. O vaso na boa mão do oleiro. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, Jeremias. E eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Diga estragou-se. Estragou-se. Quebrou-se. Quebrou-se. Ok. E ele o refez. Diga, e ele o refez. Moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. E então Yahvé dirigiu-se a sua palavra a Jeremias, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se assentar. E você vai receber um vasinho agora na sua mão. E você vai ficar com ele na sua mão até segunda ordem do Senhor. Porque se vocês perceberem, Jeremias, ele foi chamado para descer à casa do oleiro. Não foi para ele fazer nada de confecção, de moldar. Foi para ele receber uma lição do Eterno. Porque ele falou, desce lá. E ele desceu. Então, quando Deus falar para descer, desce, meu amado. Porque não é para te humilhar. Quando é para descer, é para te ensinar. E nem sempre é para você pôr a mão em nada. É para você observar. E o Senhor, ele falou assim, dispõe-te. Dispõe-te, Jeremias. Eu quero falar para você que Deus, ele está muito mais preocupado na sua disponibilidade do que na sua habilidade. Então, quando Deus falar assim, faz tal coisa, empresário, que eu vou te desenvolver algo, não é através da sua habilidade, mas da sua disponibilidade. Então o Senhor falou assim para Jeremias, dispõe-te à casa, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Hoje o Senhor não quer falar, porque a gente já deve ter ouvido muitas vezes na nossa história de cristão, que o Senhor quebra, que você está quebrado, que mesmo quebrado Deus vai. Não é essa linha que o Senhor hoje quer nos ensinar. Ele está falando, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberá
a minha mensagem. Está disposto a receber a mensagem? Todos estão já com seus vasinhos? Dá uma olhadinha aí para ele. Através desse vasinho, o Senhor vai te mostrar, você vai receber uma mensagem. Só que Jeremias rapidamente ele se dispôs e ele desceu lá na casa do oleiro. E quando ele estava lá, quando ele chegou lá, tinha um oleiro, tinha uma pessoa. Cadê o Rodrigo? O meu 12. É que ele é do teatro, sabe, gente? Então, ele vai entender aqui o que eu vou pedir para ele fazer. Mas, enfim, vamos lá, eu espero ele. Ele desceu à casa do oleiro, Jeremias. E lá estava esse oleiro, concentrado na confecção. Eu acho que era assim, né? Mais ou menos. Tá. Dá uma olhadinha aí no seu vasinho. Fica concentrado como estava esse oleiro. Na confecção dessa obra, era uma roda, então ficava aquele barro lá. O apóstolo já ministrou uma vez sobre isso, que o barro tem que tirar os pedregulhos, as raízes, né? Quando pega todo o barro, a matéria-prima, tem que dar uma limpeza. Mas não é sobre nessa linha, não, que nós vamos falar. Aquele oleiro já tinha feito esse processo. E ele estava concentrado na confecção daquela obra. Mas quando ele estava concentrado na confecção daquela obra, o vaso que estava sendo formado estragou. Pega aqui para mim, por favor. Eu vou precisar de um outro inteirinho. E ele estragou. Muito obrigada. E ele quebrou. Estragou na mão do oleiro. Olha a mensagem. Ele estava na mão do oleiro. O oleiro era especialista, mas estragou na mão do oleiro. E o que o oleiro precisou fazer? Ele pegou aquele vaso e ele foi refazer. Então, ele foi refazer o vaso. Vixe, tá tudo aqui? Bora. E ele foi tentar refazer, né, gente? Que eu tô conseguindo aqui. Ah, achei. Vamos refazer o barro. Difícil, né? Onde que é aqui esse? E ele estava lá tentando refazer o barro, o vaso. Então, o que ele teve que fazer? Desmanchar tudo aquilo, né? E tentar fazer de novo. Ixi, que eu não estou conseguindo não e vai demorar. Mas ele tentou refazer, ó, vou tentar. Refazer o barro. Então, ele foi moldar outro vaso. Vocês estão percebendo que dá um pouquinho de trabalho? Ai, estou tentando moldar aqui. Dá um pouquinho de trabalho, não dá não? O refazer é mais difícil do que o fazer. Olha aí. Vamos, isso, é aqui, isso. Mas para isso eu vou precisar de mais o quê? Colar, né? Porque ele não vai colar sozinho. Só que aquele vaso lá que ele estava fazendo, olha. Vamos. Você viu que o oleiro tem que ter paciência? Não é? Está recebendo a mensagem do Senhor aí? Olha,
Não vou poder soltar porque ele está todo emendadinho, mas sem cola. E aquele oleiro, fica aqui, pecinha. Olha, que às vezes a pecinha quer sair do lugar, né? E ele refez moldando outro vaso com o seu desejo. Diga, moldando o vaso com o seu desejo. E Jeremias está lá olhando aquele oleiro fazendo tudo. Olha, não dá nem vontade de tirar daqui, gente, porque ele tá grudadinho, ó. Se eu desmontar, se eu tirar o suporte aqui, ele vai desmontar. Mas olha só. Quando ele viu tudo aquilo, aquele oleiro refazendo, aí veio a mensagem do Senhor a Jeremias, dizendo assim: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? O Senhor indagou Jeremias. Quando o Senhor às vezes te indaga, faz algumas perguntas para você, é bom você dar uma olhadinha aí e dar umas respondidas. E eu vou fazer como se eu fosse oleiro. E eu vou fazer uma pergunta para você. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Sim. Hã? É assim meio sim, né? Pode. Meio pode, né? Será que por um acaso não poderei eu fazer de vós como esse modesto oleiro fez com a sua obra? Sim. É melhorzinho, né? Sim. Ok. Indaga ao Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha aí pro vaso, mano. Ele tá inteirinho aí, dá uma olhadinha aí pro vaso. O seu tá inteirinho, tá não? Tá chique esse aqui, hein? Tá chique? Esse tá da hora. Pois é, agora eu vou deixar esse aqui, ele vai desmontar, porque ele não foi colado, né? E agora nós vamos seguir. Fica com o vasinho na sua mão. Não precisa olhar para ele agora não, mas fica segurando nele. A mensagem é: como vaso nas mãos do oleiro. Oleiro é aquele que molda. Ele é um artesão que se dedica à fabricação de objetos de cerâmica. Geralmente ele utiliza, esse aqui estava falando de barro, então ele estava usando barro como matéria-prima. Quem é a matéria-prima? Quem é? Nós é muita gente. Quem é? Bate a mão aí. Bate a mão aí. Tem que estimular aí essa glândula. Quem é a matéria-prima? Pois é. Você é a matéria-prima. E a olaria? Quem é a matéria-prima? E como que é o nome da matéria-prima? Ok, fechado. O que é a olaria? Olaria é o local onde o oleiro trabalha. Onde é a olaria, gente? Você entende por que você precisa estar aqui todo domingo? Porque você precisa, como barro e matéria-prima, estar no lugar certo. Na olaria. Porque o oleiro está aqui.
Então, se a matéria-prima está em outro lugar, fora da olaria, como você vai ser moldado? Diz para mim. Pode deixar aí, minha filha. Pode deixar. Ah, tá bom. Obrigada. Mas é bom eu ver ele aqui todo quebradinho. Onde é o local da olaria? Ok. Quais são os objetos produzidos nessa olaria através do oleiro? Como? Vamos lá, gente. Vamos, jovem, vamos, adolescente. Vocês vão pregar aqui comigo, porque eu não vou fazer isso sozinha. Objetos são produzidos nessa olaria através do oleiro. Ele está criando uma vasta gama de objetos tipo... barro. De? Barro. Quem é o barro? Eu. E se nós somos o barro, o que nós vamos ser criado através do oleiro? Vaso. Você crê nisso? Amém. E você quer ser isso? Amém. Bom, as habilidades manuais desse oleiro é a precisão e a habilidade desse oleiro são essenciais para o trabalho dele, permitindo moldar e criar. Então, qual é a especialidade do oleiro? Ok. E o material que ele usa, que eu já falei para vocês, é o barro. E é uma matéria-prima fundamental para ser usada. Nessa história da olaria, ela é antiga. Porque se Jeremias teve que descer à casa do oleiro, é porque isso existia há muito tempo. E realmente existia, porque tinham os vasos, as botijas de azeite, tinha os vasos de alabastro. Vocês acham que era vidro? Agora nós estamos na era de vidro. Mas antigamente tudo era vaso. As lamparinas, vamos lá, gente, isso mesmo. As lamparinas, os vasos, as botijas, os pratos, os copos, as panelas, é verdade. Olha aí, comida na panela de barro, né, Madazinha? Fomos para Minas uma vez, comemos lá as comidas, tudo da panela de barro. Quero voltar lá. Então, essa prática da olaria, ela é bem antiga. O oleiro pode trabalhar em olarias, empresas e construção. O oleiro trabalha onde? Olaria, empresa e construção. Logo, tu que é barro, pode estar em todos esses lugares. Na olaria, ou em empresas, ou em construção. É por isso que as pessoas que estão aqui num conjunto não são todas iguais. Nós somos diferentes. Uns pode ser que racham apenas, outros pode ser que destrói tudo assim, ó, coitadinho, né? Dá dó de quem quebra assim tudinho? Tem que ficar emendando tudo? Dá, não dá? Ah, eu tenho dó de quem é todo quebrado, mas ele vai entrar na olaria de novo, na mão do oleiro, que é especialista, refazer aquele vaso como o oleiro quer. Jeremias fala sobre a fragilidade e a imperfeição desse vaso. Ele enxerga logo isso. Eu não sei, quando o Senhor, ele quer te dar alguma mensagem, ele pode falar de várias formas.
Eu estou aqui transmitindo a mensagem que o Pai quer que você receba. Eu falo de uma forma e pode ser que a Tatiele receba de uma forma e que a pastora Rose receba de outra forma. Depende de onde ela vai ser usada. Na empresa, na olaria, na construção. Vocês estão entendendo? Amém. As pessoas não são iguais. Nós queremos que todos nós sejamos iguais na presença do Senhor, se entregando, mas nós não somos iguais. Amém? E há um processo natural para um vaso de barro que está sendo moldado. Há um processo, como eu falei aí no início. Precisa tirar as raízes, precisa tirar as pedrinhas, porque se as pedrinhas estão nesse barro, na hora que molda lá, porque era moldado assim, ele trinca, não é? Aí pergunta para você, será que eu estou trincado? Pergunta aí para você mesmo, eu estou trincado? Estou quebrado? Como é que eu estou, Senhor? O oleiro pode usar o mesmo barro para criar um novo vaso. Esse oleiro, ele pode usar o mesmo barro para criar um novo vaso, ajustando a sua forma. Fala assim, não sou tão ruim assim. Diz para você mesma. Não sou tão ruim assim. Há um jeitinho para mim. Pode falar, meu amado. Há jeito para mim. Diga aí para você mesmo, há jeito para mim. Porque você na mão de um oleiro, ele pode usar esse vaso todo arrebentado, todo quebrado e criar um novo vaso, porém ajustando a sua forma. Pode ser que antes não estava legal, não. Estava um vasinho meio tortinho, com uma coisinha a mais, com, né, o trincadinho. Mas o que eu quero comunicar a você, que há fragilidade no barro. Você percebeu que há fragilidade no barro? Tão bonitinho, né? Deu dó, viu, gente? Jogar ele aqui para ele se quebrar, mas precisou. É assim que acontece na vida dos líderes. Dá dó de ver tu quebrado. Mas se tu permite, vai ter que ser quebrado. Se tu não quer ser moldado, vai ser quebrado. Sabe por quê? O oleiro está dizendo que ele vai refazer conforme ele quer. E muitas vezes nós queremos fazer conforme a nossa vontade. Senhor, não estou gostando aqui desse vaso, não. Ele está pequeno, ele está torto, ele está sujo, ele está trincado. E aí você vai falando que você não está gostando do vaso, mas quem manda no vaso é Deus. Porque Deus é o oleiro. Exatamente. Mas ele está comunicando para nós que há fragilidade no barro. Então nem tudo está perdido, amado. Nem tudo está perdido. Olha para você e fala, se eu sou frágil, eu preciso estar na mão do oleiro. O barro é um material que, embora maleável, porque quando ele está mole, quando o barro está mole, é fácil para o oleiro moldar. Mas se tu tá endurecido aí no seu coração, nas suas ideias, vai ter que quebrar. Tá entendendo? Então, o barro, ele é esse material maleável. E sabe por que nós somos barro? De onde Adão foi retirado, gente? Logo, nós somos barro na mão de um oleiro para se tornar um vaso.
Entende? Mas, se tu tá ruinzinho, o oleiro vai precisar refazer. Então, se for sujeito à pressão, esse vasinho aqui que foi quebrado, ele sofreu uma pressão. Não sofreu uma pressão? Sim. Ele teve que lutar contra a gravidade, contra um princípio. Há como lutar contra princípio? Deus deixou princípios para serem seguidos e a gente não ser quebrado como esse vaso. Então, aqui ó, é a lei da gravidade, né? Ele cai, ele quebra. Ele cai, ele quebra. Cai, quebra. Isso é uma lei. Se tu cair aqui, tu vai ter que ter um jeito de cair certo. Porque senão quebra o pé, quebra o joelho, quebra qualquer coisa. Às vezes muito menos, só uma torcida já quebra o pé. Imagina caindo. Isso é lutar contra a gravidade. Se você lutar contra princípios, vai quebrar. E vai ter que refazer. Na mão do oleiro. Porque na mão do oleiro, ele faz como ele quer. Aleluia! Aleluia! Porque quem é o oleiro? Deus! Quem é o oleiro? Deus! Pois é. O oleiro, ele não desiste. Mesmo que o vaso se quebre. O oleiro não desiste do processo. Tá vendo um oleiro aqui pegando tudinho? Não desiste do processo. Vai pegar os caquinhos tudo aí e refazer. Tá ficando bem difícil de remontar aqui, né, gente? Mas eu vou falar para você que esse oleiro não desiste. Ele vai amassar esse barro, ele vai tentar novamente, ele vai ajustar novamente e ele vai tentar fazer o vasinho novamente, porque esse oleiro chamado Deus, ele é paciente. Quem não é paciente somos nós, porque a gente se quebra todo aqui, ó, a gente se quebra todo e a gente desiste de nós mesmos. Viu? Eu não estou fazendo ela de boba, não. Ela está me ajudando a ministrar. Aleluia! Porque ela é um oleiro também. E ela já teve várias pessoas na vida dela como oleira para poder ajustar, moldar. Só que para ficar inteiro não depende do oleiro, porque o oleiro, ele sempre vai ter paciência de refazer. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós desistimos de nós. Nós olhamos assim, tô quebrado, vai dar certo não. Não adianta eu ir para a igreja mais não, porque eu tô quebrado mesmo. Não tem jeito para mim não. Eu não vou mais lá naquela igreja não, porque eu já estou ficando envergonhado, porque eu só chego naquela igreja todo arrebentado, todo quebrado. Quem quer ser um oleiro aqui para juntar esses caquinhos para mim? Agora é dois, agora é dois. Olha só. Administração. Revelação fresquinha. O oleiro sempre tem um ajudante. Olha o Espírito Santo aí, ó. Olha o Espírito Santo aqui. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui na nossa analogia. Junta tudo. Ixi, será que vai quebrar mais isso aqui, gente? Pai poderoso.
Mas quando você está fora da mão do oleiro, meu querido, você está assim, ó, cheio de pedacinho. Eita, que olha, tem uns pedacinhos aqui que faz falta, né? Olha, elas estão pegando, ó, caiu mais um. Tem muito pedacinho aqui que faz falta. É por isso que o Senhor, Ele tem paciência de pegar todo esse caco e refazer. Ó, coitadinho. O Senhor tem paciência de refazer você. Obrigada, Jesus. O Senhor Deus tem paciência de refazer você. Ele junta todos os cacos. Às vezes a gente fala assim, tô um caco hoje. Pode falar isso para o Senhor quantas vezes você quiser. Porque Ele vai juntar todos os seus pedacinhos. Eita, caiu. E vai fazer conforme Ele quer, um novo vasinho. Aleluia! Isso. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica aqui para mim, Espírito Santo. Muito obrigada. Vamos lá. Então, quem é o oleiro? Deus. Quem é o barro? Deus. Deus é o barro? Deus. Vamos lá, jovens. Quem é o oleiro? Deus. Quem é o barro? Deus. Exatamente. Então, a representação de Deus, essa analogia aqui todo do barro, é uma representação de Deus e a humanidade. É assim que nós chegamos na presença do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como único, suficiente, Salvador, nós chegamos assim, em cacos. Todos em cacos. Mas é possível estarmos na mão do oleiro para ele refazer e fazer assim. Mas no momento da vida, pode ser que nós vamos nos quebrar de novo. Olha, não quebrou, tá vendo? Olha, assim, exatamente. Deus, o Senhor é demais. O Senhor é demais. A gente já conhece o princípio, só rachou. Só tem um pedacinho. Eita, Deus, aleluia, Jesus. Mas Ele vai ter paciência de pegar esse rachadinho, esse pedacinho, e você continuar inteirinho. Amém. Ai, que lindo! Porque é o Senhor que continua nos moldando, nos ajustando. Porque a nossa vida pode ser que quebre no andar da carruagem, aí, na caminhada da carruagem, aí, né? No andar da vida. Deixa eu falar certo aqui, né? Debaixo arcas aqui, né? Bom, qual que é a lição de tudo isso aqui, meus amados? Que nós, como barro, nós vamos precisar confiar no processo. Mesmo a gente assim, ó, quebradinho, só com um pedacinho quebradinho aqui, ó. Esse Deus, esse oleiro, ele é suficientemente capaz de botar isso aqui no lugar. E colar. E você continuar sendo um vaso moldado nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus não desiste de você. Ele está sempre a trabalhar para restaurar e moldar você para o propósito dele. Porque na palavra está escrito assim: contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Isso aqui é uma resposta para muitas pessoas
que falam assim: eu sou dizimista, eu sou primiciante, eu sou ofertante, eu sou intercessor, eu oro, eu canto, eu louvo, eu renuncio, eu deixo de pecar. Eu não quero, eu gosto muito de uma cervejinha, mas eu paro de fazer porque eu sou cristão agora. Isso pega muito bem para as pessoas que falam assim: eu sou líder do louvor, eu sou líder do apoio, eu sou líder do ministério, e eu sou líder de quem varre, e eu sou líder de quem cozinha, e eu sou líder, e eu sou líder. Eu estou na mão do oleiro sempre. Eu estou na mão do oleiro sempre. Mas a gente estraga mesmo assim na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer deixar de ser o barro para ser o oleiro. Faz sentido? Eu quero deixar de ser essa matéria-prima aqui, ó, e ser quem está moldando. É possível? Se eu sou barro, como eu moldo? Hã? Fale que eu gosto. A gente tem que ser moldado na mão do oleiro, gente. Mas eu já sei da palavra, eu já sei que eu tenho que fazer, mas não faz. Aí vai lá para a mão do oleiro, estragadinho, aí vai ter que ser refeito, conforme o desejo do oleiro. Amém. Uma vez que você entendeu que você é barro, você pode quebrar quantas vezes quiser, porque o Senhor que vai refazer você. Porque você não é o oleiro, você é barro. Tá entendendo? Não vou. Eu não vou não, dia de quinta-feira eu oro na minha casa, mentiroso. Ora, bispa. Eu não vou não, dia de quinta-feira, o culto é tão vazio. É mesmo, tu não vem? Fala, meu Deus, é forte. Só vai encher se você vier. Se você não vem, não vai encher. Ah, mas é que eu já sei dos princípios e ainda assim eu não consigo sair da mesmice. Porque você quer ser o oleiro. Vaso de barro é preciso estar na mão do oleiro. Eu e você precisamos estar na mão do oleiro. Então nós não damos ordem para nós mesmos. Quem dá a ordem é Deus, porque Ele faz conforme Ele quer. Pois é. Tem pouco tempo. Oh, Deus. Mas eu e você, que somos o vaso, representamos essa natureza humana, frágil. Tem mais imperfeita. Uma natureza humana frágil e imperfeita. Mas, ao mesmo tempo, quando nós permitimos ficar assim bonitinho, sabe o que nós vamos carregar? A graça e o poder de Deus. Você está entendendo por que você está na mão do oleiro o tempo todo e sendo refeito? Porque ele precisa estar assim sem rachadura para conter a graça, a unção e o poder de Deus. Glória a Deus. Pode pôr aqui. Olha quanto caco. Deixa eu mostrar aqui. O caco retém a graça, a unção e o poder de Deus?
É por isso que nós precisamos ser refeitos o tempo todo na mão do oleiro. Você pode louvar ao Senhor por isso? Para finalizar aqui, eu quero te contar uma coisa. Deus nos molda de acordo com os planos dele e não os seus.